Então, boa tarde a todos mais uma vez, sejam bem-vindos, os que aqui estão, os que nos assistem, e que este seja mais um dia de reflexão e de aprendizado para todos nós, que consigamos sair daqui um bocadinho mais ricos de sabedoria. E o nosso tema de reflexão para hoje, como a Carla disse, chama-se As Leis da Vida. E como as leis são muitas, nós vamos falar um bocadinho de diversos aspectos da nossa vida. E ao longo da nossa reflexão vamos compreender certas coisas que por vezes nós pensamos, mas isto é assim, porquê que isto é assim? Isto não é justo, há muita ideia do justo e do não justo, não é? Nós temos muita ideia do justo e do não justo. Não sabemos muito bem o que é justiça, mas pensamos sempre. Então, todos nós temos necessidade de refletir a respeito das nossas vidas no mundo, no seu mais amplo aspecto, porque todos nós somos iguais, absolutamente iguais. E já vamos compreender porquê. No plano de Deus não há uma única pessoa que seja superior à outra. Como filhos de Deus não há essa hipótese de forma alguma, porque Deus não criou filhos por escalões. Este é de primeira, aquele é de segunda, este é inferior e aquele é de raça superior. Isso não existe no plano de Deus. Todos somos realmente filhos de Deus e todos fomos criados simples e ignorantes. De acordo com a resposta do livro dos Espíritos, aliás, a pergunta 115 do livro dos Espíritos, onde realmente se pergunta se há pessoas, há espíritos que são votados ao mal, sempre para o mal e sempre para o bem. E a resposta dos espíritos é que todos somos filhos de Deus, como eu disse, todos fomos criados simples e ignorantes, e mais, Deus criou os espíritos simples e ignorantes no sentido estrito da palavra, ou seja, não sabedores, não sabedores, não conhecedores da vida das leis. E para nós termos uma ideia, para que esta palavra mais tarde não fosse utilizada num sentido pejorativo, a própria espiritualidade, quando responde a esta pergunta, nós vemos o cuidado da resposta, porque eles dizem assim: todos nasceram simples e ignorantes, isto é, vírgula, sem saber, vírgula, das coisas. Ou seja, propensos a aprender, não é? Este sem saber das coisas é sem dúvida um mote para que as aprendamos, não é? Para que aprendamos as coisas, porque quanto mais nós aprendermos, mais esclarecidos formos, melhor viveremos. É normal, não é? Que assim seja. Mais à frente, na questão 116, Kardec pergunta à espiritualidade: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E a resposta é perentória: não. Não há. Não é possível. Porquê é que esta resposta é tão perentória? Porque as leis divinas são justas e têm por objetivo conduzir-nos à felicidade. Cada um ao seu ritmo, claro que cada um de nós vai ao seu ritmo, não é? Mas a lei é igual para todos. O ponto de partida é o mesmo para cada um, para que cada um possa alcançar a plenitude de si mesmo. Portanto, como eu disse, cada um ao seu lado. Ora,
Deste modo, nós podemos pensar na posição em que muita gente se coloca, porque alguns imaginam que são mais importantes e mais especiais do que outros. E porque elas se sentem mais especiais, se vocês repararem, e porque elas também se sentem mais amadas, mais queridas, não é? Por Deus, mais importantes, com base em tudo isto, arranjam certas formas de se vestirem, por exemplo, diferentes, de maneiras diferentes. Adotam nomes fictícios, por exemplo. Há quem inclusivamente utilize palavras de códigos particulares. Porquê? Porque acham-se especiais para determinadas coisas. E segundo estudos comprovados, isto acontece porque este modo de atuação destas pessoas corresponde a um processo psicológico que nós podemos chamar de carência afetiva ou complexo de inferioridade. Ou seja, eu preciso que gostem mais de mim do que dela, eu preciso me sentir mais amada ou mais amado do que aquela, eu preciso que alguém preste atenção em mim. Então eu arranjo uma forma para que as pessoas prestem atenção em mim. Um exemplo, e trago aqui 2 exemplos muito simples, que à vista até nos pode parecer despropositado, são aqueles casos que nós vemos daquelas pessoas que têm carros, que fazem muito barulho, que passam por nós, parece que a gente voa. É verdade, é? Aqueles que têm ali um motoqueiro. Os das motos, que fazem aquela coisa, tudo isso. Os que usam a música muito alta nos carros, para quê? Para chamarem a atenção. Tem necessidade de chamar a atenção. É uma necessidade. Temos também, sem qualquer atenção, que isto não são críticas, são apenas esclarecimentos, não é? Temos também aqueles que se enchem de piercings, por exemplo, de tatuagens, e que se pintam das mais diversas formas, não importa. Para quê? Para que sejam vistos. Para que sejam vistos. Portanto, há aquela necessidade. E deste modo nós começamos a perceber que há quase que uma necessidade doentia de se ser especial. É nesse aspecto. Mas o que acontece é que, quer queiramos, quer não, no plano de Deus, todos somos igualmente especiais perante Ele. Porque foi Ele que criou as leis. Essas leis que nós também chamamos das leis divinas e que regulam tudo o que acontece no nosso universo. E é por isso, vocês reparem, quer nós gostemos, quer não gostemos, querendo ou não, nós temos que receber aqui, neste nosso planeta onde nós vivemos, nós temos que receber o inverno, o outono, a primavera, o verão. Não há hipótese. Temos que viver as noites, mesmo que tenhamos medo da noite e do escuro, temos que passar por elas. Viver os dias, inclusivamente as questões do sol, tudo isso. Porque nós vivemos neste universo que é submetido a leis, onde não há critérios de especialidade. Não há critérios de especialidade nenhuma. Há leis que servem a todos. Para uns e para outros. Através dos benfeitores espirituais, dos guias do mundo, nós aprendemos como as leis humanas que não se aplicam da mesma maneira às crianças, aos indígenas, por exemplo, aos doentes mentais, pela sua condição naquele momento e naquele período, porque nós sabemos que nós estamos numa condição temporariamente, não estamos numa condição sempre, porque vamos mudando. Então nós reparamos que as leis são adaptadas
de acordo com as condições daqueles seres, não é? De acordo com a sua situação. Assim, as leis divinas também se adaptam aos níveis em que os seus filhos se encontram, que somos todos nós. Portanto, embora sejam iguais para todos, são adaptáveis à nossa condição. Porque um que não tem a condição de perceber uma determinada coisa, a lei é a mesma, mas terá outra nuance. Logo, neste nosso mundo e nos outros mundos, é tudo igual. Apenas o aprendizado, apenas as leis são ajustadas à capacidade e ao crescimento e ao progresso destes ou daqueles. Mais nada. Porque só assim, desta forma, é que, se vocês repararem, nós temos a garantia de uma verdadeira justiça. Porque se assim não fosse, tratava-se uns de uma forma e outros de outra. E realmente, isso, para Deus, isso não existe. Quando Jesus nos ensinou, a cada um será dado conforme as suas obras, isto é uma demonstração da lei de justiça. Porque nós só receberemos de acordo com as nossas obras. De acordo com aquilo que nós fizemos. Portanto, não adianta, por exemplo, como eu às vezes ouço, e nós ouvimos, quem é que já nunca ouvi, pessoas dizerem assim: eu estou melhor do que mereço. Não, não está melhor do que melhor, está como merece. Não é verdade, porque se alguém estiver melhor do que merece, então há razão ou razões para outra pessoa dizer que está pior do que merece. Não é? Não seria assim? O que também não é possível, porque o equilíbrio universal de todas as energias tem que se manter ao nosso redor. Nós vivemos neste mundo exatamente como merecemos, nem mais, nem menos. Porque, lá está, como eu disse, a cada um é dado conforme as suas obras. Foi Jesus que disse, não fomos nós. Ele é que nos ensinou. O que equivale a dizer que vale a pena nós nos acostumarmos à ideia de que não somos especiais em relação a mais ninguém. É importante pensarmos disto. E eu vou repetir mais uma vez. No plano de Deus somos todos especiais porque Ele nos ama. É por isso é que nós somos todos iguais. Somos todos especiais perante Ele. E é devido a esse grande amor, a essa grande dedicação que nos é dedicada, que nós vivemos e vivenciamos as delícias do mundo que nós temos. Aquilo que o mundo nos proporciona. Porque isto não é um vale de lágrimas, como muita gente tenta dizer, não é? E também aquilo que nós sofremos também está de acordo com as necessidades. É a lei. Não há ninguém que esteja submetido aos ventos, aos raios cósmicos, aos raios solares, a tudo neste universo que não seja perfeito. Então, nós precisamos, de acordo com estes esclarecimentos, ajustarmos e compreendermos estas leis para não sofrermos com aquelas coisas, porque eu, porque a mim, aquele não merece, o meu pai adoeceu, a minha mãe não sei o quê. É da lei. Faz parte. E se nós pensarmos nisto, pensamos também na vulnerabilidade a que nós estamos também aqui sujeitos, principalmente ao nível biológico do nosso corpo físico. Todos nascemos crianças e a nossa tendência é crescer. Mas à medida que o tempo passa, o nosso corpo também vai sendo submetido às leis biológicas. E quer queiramos, quer não, vamos envelhecendo. Se nós não desencarnarmos em crianças, todos temos que passar e atravessar os caminhos difíceis da adolescência, as lutas internas, os ajustes psicológicos, os arranjos orgânicos e hormonais. Todos passamos por estas fases. Portanto, é uma fatalidade biológica. Não é um castigo, é uma fatalidade biológica.
E depois nós vamos percorrendo assim o caminho, vamos crescendo. Uns engordam, já estão a rir, pois é verdade. E foram magros quando eram novos, mas outros emagrecem e foram gordinhos quando eram novos, e por aí abaixo. São as leis fatais da biologia e da genética. Mas há aqueles que também não se conformam com o envelhecimento do corpo, não é? Mas é verdade. Também há. Mas a verdade é que, por mais belos ou por mais belas que tínhamos sido, e uma vez que o tempo é inexorável, não há hipótese, chega o dia em que vamos tendo a pele desidratada, as rugas aparecem, os pés de galinha, eu não tenho nenhum, não estejam a olhar para mim que eu não tenho. Os pés de galinha também. E lá estamos nós, velhinhos ou velhinhas, envelhecidos, não é? A voz altera-se, o raciocínio também. É uma imposição biológica. E não adianta nada, por exemplo, termos pena de não podermos fazer cirurgias plásticas. Ou para quem as pode até fazer, pensar em fazer muitas. Porque a verdade é que elas esticam-nos a pele do rosto, esticam a pele do corpo, mas não nos consertam o nosso interior. E nós começamos, como diziam os antigos, que diziam as pessoas antigas, a arrastar as juntas. Quantas vezes a gente não ouve dizer assim, eu estou-me a arrastar, não é? Portanto, nós chegamos a um ponto, e quem é que já não passou por isto? Eu estou a ver aqui pessoas de várias idades. Nós chegamos a um ponto em que já não podemos comer a partir de certa hora e passamos a comer uma sopinha. Não muito tarde, que é para não fazer mal. Umas coisinhas assim. Não podemos comer qualquer coisa porque há problemas de vesícula, há problemas de rins, problemas de estômago, etc. Há problemas de toda a ordem. Porque nesta grande máquina que é o nosso corpo. Porque esta máquina está comprometida pela idade e pelo envelhecimento. Quando nós somos jovens, comemos de tudo, é ou não é? Eu ainda me lembro que quando eu era mais nova diziam-me assim, não comas isso, a esta hora não comas isso. E eu dizia, eu como, porque o meu estômago não sabe se é de noite ou é de dia. Mas ele agora já sabe se é de noite ou é de dia. Portanto, lá está, é da lei da vida. Então, nós temos necessidade, à medida que as coisas vão avançando, a idade vai avançando, a máquina orgânica tem necessidade de outros cuidados. São as leis da vida. E quem não desencarnar antes, a meio ou isso, vão aparecer, vai envelhecer e todos estamos sujeitos a isso. As doenças, os nossos padecimentos, os mal-estares, vão aparecer. E é por isso que nós estamos sujeitos, devido à lei da vida e das questões biológicas, às bactérias, aos bacilos, a tudo. E também, e como estamos submetidos a estas vulnerabilidades, nós contraímos o quê? Resfriados, gripes, tuberculoses, cancros, enfim, tudo isto. Todos, sem exceção, mais uma vez, estão sujeitos a estas dificuldades da saúde orgânica. São leis. São leis da vida. Se a Terra está sujeita a tudo isto, nós que somos os seus habitantes, porque é que não estaríamos sujeitos a tudo isso? Claro que sim. As plantas também ficam doentes, não? Os animais também, os minerais também. Os minerais também ficam doentes. E nesses reinos anteriores à humanidade, a essas doenças que se chamava do reino mineral, nós dizemos que houve uma transformação dos minerais. Portanto, eles transformaram-se ao longo dos anos e há sempre transformação. Portanto, tudo na natureza é assim. Se nós repararmos, a planta mais pequenininha que seja, converteu-se, na maioria das vezes, numa grande árvore bonita, bela e por aí abaixo. A vida na Terra, nós
estamos sujeitos a tudo o que ela acontece e a todas as leis. Mas há uma lei que é especial, que é a lei de amor. Se nós nos deixarmos conduzir por essa lei de amor, as lutas do corpo, da saúde, da vida social, um dia, lá mais para a frente, com a nossa evolução, deixarão de ter significado, porque será esse amor, essa lei de amor que nos vai unir. Não foi por outra razão que Jesus disse: sereis reconhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. É o nosso objetivo, evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Evoluir através do amor, através do conhecimento. Mas nós sabemos que há muito conhecimento, muita intelectualidade, mas no mundo que habitamos ainda falta muita moralidade, muito amor. Mas a verdade é que nós recebemos verdadeiras maravilhas da divindade, embora nós muitas vezes não as saibamos valorizar, mas a verdade é que as recebemos. Olha, vejam só, nós temos um planeta espetacular. Um corpo planetário composto de montanhas, mares, desertos, areais, enfim, das florestas, dos bosques. Uma quantidade enorme de pássaros, de animais. Quer dizer, só uma pessoa que não tenha sensibilidade é que pode negar estas realidades. É preciso termos os nossos olhos muito fechados para não percebermos isso. Se nós pensarmos desde uma pequenina borboleta, ao pensarmos nos elefantes e nos dinossauros, nós vemos que este nosso planeta é um planeta especial. Os pôres do sol que nós observamos são as mais encantadoras. Nós até aqui na nossa ilha temos ali aquele espetáculo de ver o Pico e São Jorge, aquele pôr do sol ao fim da tarde, os luares que são extraordinários. Tudo isto são bênçãos de Deus para nós e que nós não estamos atentos a isso. Nós estamos muito ocupados com o trabalho, com o ter, com o correr, com o não sei o quê, e nós não damos tempo para ver estas coisas. Mas para além de todas estas bênçãos e mais algumas que eu não iria enumerar, nós temos uma outra também, que é extremamente importante. É o nosso corpo físico. E esta grande máquina que ao longo de mais ou menos tempo que nós vamos tendo mais saudável, menos saudável, é importantíssimo tratarmos dela para nos desenvolvermos como espíritos que somos e trabalhar em prol da nossa evolução. Essa é a fatalidade, entre comas. E como as leis da vida são justas, nós também sempre temos o corpo que necessitamos. Alto, baixo, gordo, magro, com deficiências, um corpo com lesões, um corpo com patologias, mas é o melhor que nós podemos ter naquele momento, porque isto vem de acordo com o nosso mérito. E nós podemos fazer uma pergunta: será que nós sabemos mesmo tratar deste corpinho? Bem, é uma questão para cada um pensar. Jesus disse-nos: há muitas moradas na casa do meu Pai. Foi Ele que nos ensinou isto. Ora, assim sendo, naturalmente que muitos de nós que aqui estamos já devemos ter vivido muitas vidas aqui na Terra ou noutros mundos, ter passado por essas moradas ou ainda passaremos por outras tantas, não sabemos. E o nosso corpo físico é de facto esse tesouro que nós utilizamos durante a nossa existência corporal, ou até, se quisermos chamar, durante a nossa vida física, não é? Daí o ser muito importante cuidarmos dele, porque se soubermos cuidar do nosso corpo, nós vamos ter melhores oportunidades em próximas existências. Poderia eu até acrescentar que melhores oportunidades nos serão devolvidas, porque nós vamos sempre receber de acordo com aquilo que nós vamos fazendo. Então,
É de bom alvitre e é importante que, dentro do possível, e as recomendações são dos profissionais de saúde, são dos amigos espirituais, de todos os pensadores de todas as épocas, que nós, para o nosso bem, para o bem do nosso corpo, tenhamos uma alimentação adequada, o melhor possível, não é? Nem muito pouca, nem muito excesso, mas aquilo que o organismo necessita para nos dar as oportunidades da vida. E quando se fala das oportunidades da vida, é de um corpo, de uma vida mais saudável. Mente sã, corpo são, não é? Comer e beber aquilo que convém ao nosso organismo. É importante nós sabermos registar que as bebidas, por exemplo, excitantes, elas têm uma ação no nosso sistema cerebral e no nosso sistema neurológico. Portanto, essas bebidas não são as melhores coisas para nós ingerirmos. Não se diz que as pessoas não ingiram, mas com moderação. Perdi o termo, perdoa. Com moderação. Os produtos, por exemplo, as bebidas alcoólicas, os produtos alcoólicos, por exemplo, se não forem ingeridos em doses bastante reduzidas, com o passar do tempo, afetam de forma, eu vou fazer aqui um pleonasmo, bem patológico já é, eu estava a aumentar aqui, afetam de forma patológica a nossa estrutura corporal. Daí a necessidade de nós termos atenção ao que vamos beber, ao que vamos comer, porque todo o cuidado com o corpo é, de facto, de extrema importância. Se o nosso corpo, e é isto, nós precisamos ter isto bem vincado, se alguma vez o nosso corpo apresentar sinais de mal-estar ou de algum adoecimento, cabe-nos o dever de procurar os médicos. É extremamente importante. Não há que justificar, como há pessoas que dizem assim, eu não vou ao médico porque eu bebo o chá X ou o chá Y, ou então eu vou ao centro, bebo água fluidificada, ou então recebem a bênção do padre, do papa, do médium, daquilo que quiserem. Nada justifica não seguir ao médico. A medicina na Terra é uma bênção posta ao nosso alcance. E para que é que ela foi posta ao nosso alcance? Exatamente para nós beneficiarmos dela e também aprendermos a respeitar a ciência médica. Isso é extremamente importante. Portanto, procuremos os médicos sempre que o nosso corpo indique que não está bem. É para isso que eles existem e as coisas. Tínhamos cuidado, por exemplo, com a automedicação. Isso é muito importante porque cada organismo é diferente do outro e nós somos todos muito bons médicos para os outros. Somos excelentes conselheiros para os outros. Mas a verdade é que aquilo que faz bem a um pode ser prejudicial ao outro. Portanto, nós temos que ter cuidado, a menos que sejam coisas que a gente sabe que são quase, passo a expressão, inofensivas, digamos assim, aquelas coisas de menos coisas. Mas não sabemos se o outro é alérgico a qualquer coisa. O que nós podemos é dizer, olha, eu conheço isto. Pergunta-se se é bom ou se não é bom, não é? Então, em nome do bom senso, quem se sentir realmente que está a precisar de atendimento médico deve fazer, deve procurá-lo e deve fazer. Nós precisamos de nos lembrar que o nosso corpo é o templo do nosso espírito, certo? Então, não se diz, não está convencionado que os templos são sagrados. Então, se os templos são sagrados, é nosso dever também tratar do templo do nosso espírito sagradamente. Há pessoas que cometem excessos de toda a ordem, nós sabemos disso. As noites mal dormidas, as festas inacabáveis, há outras que inclusivamente têm que trabalhar até mais não poder para ficarem ricas ou por alguma neurose.
não importa. Há aquelas outras pessoas que são chamadas workaholic, são aquelas pessoas que trabalham excessivamente, que não descansam, não repousam, não obedecem à lei do repouso. O que é que acontece a estas pessoas? Vão danificar o corpo, a indumentária física, porque isto é o nosso fatinho, é a nossa indumentária física. Há outros que, pelos excessos de tabaco, de comida ou outras coisas, também afetam o corpo físico. Há outros ainda que gradualmente, e isto tem que se dizer, gradualmente vão se suicidando pelo uso das drogas que afetam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. É claro que isto é um suicídio involuntário, atenção, porque quem usa estas substâncias não está a usar aquilo com a intenção de se matar, certo? Mas todas as vezes que nós ingerimos aquilo que nos perturbe o nosso metabolismo, que adultera o movimento das nossas reações, das reações do nosso corpo, nós estamos a matá-lo devagarinho, inconscientemente, mas é assim que acontece. Por isso é que não só a medicina, mas também os benfeitores espirituais nos advertem para as moderações que nós devemos ter, porque se assim não for, o corpo não poderá viver em harmonia. E para que possamos sair desses tormentos que realmente nos destroem, vale a pena realmente nós pensarmos que o mais importante é que nós somos espíritos. E o espírito precisa de aprender. Se nós pensarmos no que nós necessitamos fazer para o bem da nossa saúde, do nosso corpo, podemos, quem não se lembra, pelo menos quem conhece as leituras, de pensarmos, como dizia São Francisco, quando ele se referia ao corpo físico, ele dizia: eu tenho que tomar conta do meu doce jumentinho, porque o corpo é o jumentinho que carrega o espírito. Então nós precisamos tratar disso. E porque nós somos espíritos, claro, precisamos principalmente e primordialmente saber tratar deles. É essa a realidade. A dedicação que tivermos com o corpo deve ser a mesma que devemos ter, se não maior, para com o espírito. Mais dia, menos dia, o nosso corpo vai ficar cá e nós seguiremos a nossa jornada no rumo do infinito. Mais dia, menos dia, nós vamos desencarnar. Ou seja, vamos morrer. E nós vamos voltar ao mundo espiritual primitivo, ao mundo normal primitivo, perdão, ao mundo dos espíritos, ao céu para uns, ao purgatório para outros, ao inferno para outros, não importa, aquilo que lhes chama. Nós vamos voltar ao mundo primitivo. E o que importa aí é que depois que o corpo tombe, que é mesmo assim, nós voltemos à vida do espírito no universo de Deus, mas o mais saudáveis possíveis. É a lei da vida. É assim que funciona a lei da vida. Então, recomendam-nos os espíritos amigos que nós tenhamos o hábito de desenvolver bons pensamentos. Pensamentos de saúde, pensamentos de amor, de justiça, de equidade, de fraternidade. Tudo isso nos alimenta o nosso corpo. Todos os tipos de bons pensamentos, as boas conversas, os bons diálogos que elevam a vida, elevam o indivíduo. Logo, ajudam-nos a tratar bem da nossa alma. É isso que nós precisamos, de aprender a cada dia que passa. E para que aprendamos também a falar coisas boas, falar daquilo
presta, daquilo que é importante para nós, que não nos contamina a cabeça. Há uma frase do apóstolo Paulo muito interessante numa das suas cartas, que ele disse: fala daquilo que convenha à sã doutrina. Fala daquilo que é bom para ti, no fundo, não é? Portanto, meus amigos, tudo o que for saudável, procurar a comida saudável, hoje em dia, nos nossos dias, está na moda os produtos bio, não é? Portanto, os produtos bio, os que tanto se falam, as coisas sem pesticidas, tudo isso nos ajuda a cuidar do nosso corpo. A verdade é esta, nós às vezes, e algumas pessoas brincam com a questão dos produtos biológicos ou isto ou aquilo, mas a verdade é que quanto menos contaminados eles estiverem por pesticidas e coisas assim, melhor é para nós, não é? Claro que tudo o que for no bom sentido é importante. Os desportos, por exemplo, tudo isso é saudável. Agora, vocês podem estar a pensar assim, mas é só isto? A gente não faz mais nada? Claro que nós somos humanos e volta e meia é natural que nós contemos coisas esquisitas, não é? Falemos de tragédias, que acontece muito, contemos anedotas, piadas e por aí abaixo. Contudo, dizem os amigos espirituais que nós não devemos, para o nosso bem, encharcar a nossa mente com esses conteúdos, porque esses conteúdos perturbam o espírito, perturbam o ser espiritual. Então, se nós quisermos de facto trabalhar tudo isto que aqui foi dito, é fundamental que exercitemos as virtudes, a fraternidade, o amor, os hábitos da reflexão, da meditação e da oração, que a Carla falava há bocadinho, não é? E nestes momentos de reflexão e tudo, lembremos-nos das nossas provas, dos nossos dias difíceis, e logo de manhã, ainda na beirinha da cama, como se costuma dizer, antes de irmos lavar a cara, peçamos a Jesus que nos aponte caminhos, que as forças que protegem o universo estejam connosco e por 1 minuto ou 2, por pouquinho tempo que seja, elevemos o nosso pensamento ao alto e peçamos a Deus a energia que o sol traz e que possa penetrar no nosso espírito, para que possamos atravessar as lutas que nos surgem naquele dia da melhor maneira possível. É uma reflexão matinal, rápida. Porque se nós não fizermos este tipo de coisas para o nosso bem, tivermos este tipo de atitudes, se nos deixarmos empolgar pelas pessoas que têm o prazer de falarem das coisas infelizes da vida, nós vamos ficar mal, estaremos mal. Quem é que ainda nunca teve uma conversa com uma pessoa e chegou e diz assim, fiquei tão mal depois daquela conversa? Então nós temos que ter esse cuidado, não nos deixarmos influenciar, digamos assim, por aquele tipo de conversas. E hoje há muita gente que não é feliz, mas para fingir que é feliz vive rodeada dos problemas alheios. Passa a vida a falar dos problemas alheios e vive a falar das doenças que existem no mundo. Falem de si, que se calhar ficaria muito bom, seria bom, não é? Portanto, meus amigos, minhas amigas, já estamos quase a terminar. Falar das leis da vida é realmente falar de todas estas coisas e muitas mais que se poderia falar sobre isso. É falar do seu Criador, do Senhor da vida, e, portanto, o Pai Eterno que nos trouxe, que é imutável e soberanamente justo e bom. Porque as leis de Deus são, de facto, imutáveis. Portanto, assim sendo, não há que ter dúvida da bondade destas leis que são eternas. Elas refletem o quê? A pedagogia paciente do Pai, e a prova disso é a reencarnação. O Pai paciente espera que nós
queiramos evoluir, que nós façamos as nossas jornadas, as vezes todas que forem necessárias, até podermos atingir os patamares mais altos. Porque nós teremos quantas existências forem necessárias para deixarmos brilhar a luz da nossa consciência. Porque é de facto nessa consciência que estão gravadas as leis de Deus. Portanto, as leis que precisamos de nos regir. Era mais ou menos isto que eu tinha para dizer. Espero que vocês não tenham ficado fartos de muitas leis, mas muito mais haveria para dizer sobre isso.